Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com TV. A gente traz hoje um momento crítico para muitos cafeicultores do sul de Minas após a chuva de granizo. Em Campanha, muitos produtores tiveram que arrancar os pés de café e também lavouras da citricultura. Veja ainda, mercado das mudas de café está movimentado por conta das últimas chuvas de granizo e também pela seca. Congresso de Pesquisa Cafeeira atualiza o produtor rural na região vulcânica do café. Praga na lavoura, os cuidados contra as cigarras nessa época do ano. Conversamos com a Fundação Pro Café para saber como o monitoramento deve ser feito. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje mostrando ainda o prejuízo deixado pelas chuvas de granizo no início do mês em lavouras do sul de Minas. Em Campanha, produtores estão desolados. Eles tiveram que arrancar lavouras de café e da citricultura pensando na produção de 2024. Momentos de pânico jamais vistos. A chuva de pedra foi muito assustadora aqui. Aquilo foi pânico, sabe? Nunca vi uma chuva dessa. E o barulho? O barulho, nossa, até assoviava, sabe? Foi pânico mesmo. Porque foi 60 minutos de chuva, mas momento de 60 minutos de pânico. Os produtores do sul de Minas ainda contabilizam os prejuízos após a chuva de granizo que caiu na região no começo deste mês. Aqui todo mundo foi afetado, os irmãos, a cunhada, os vizinhos, todo mundo aqui foi afetado desse jeito que você está vendo aí. Foi uma coisa triste mesmo. A gente não pode fazer nada, que é, né, a natureza. Infelizmente, né, a chuva de pedra veio e levou. Mas... e não dá nem para aproveitar nem para a indústria, né? Porque o que vai para o chão realmente perde tudo. Porque aí já dá o fungo, né? E a chuva foi constante nos 2 próximos dias que poderia ter colhido. Infelizmente, foi todo para o chão. Os pés de café estão machucados, sem força para produzir no ano que vem. Resta ao produtor ser forte. Ah, vou te falar para você, dá um aperto do coração mesmo, viu? O trem é sem graça. Dá, assim, uma emoção forte, porque você está esperando aí, tranquilo, com aquela produção, tem as contas para pagar, então a gente fala, eu vou pagar, vou ficar tranquilo, tudo. De repente você dá, assim, numa hora que você fica perdido, sem saber o que vai fazer, né? Fica sem chão? Fica sem chão, né? Então é dolorido demais mesmo. Eu falo por mim e para os meus vizinhos, para os amigos, para os irmãos, que é a mesma coisa, eles devem estar sentindo o que eu estou sentindo. Seu João viu as lavouras de café e poncã destruídas pela primeira vez, acompanhado da nossa reportagem. Estava sem coragem no dia, por isso ficou semanas olhando essa outra imagem. Foram mais de 100 hectares atingidos. Então, rapaz, eu vim aqui vendo o Dia da Florada, fiz questão de ver, dava uma beleza, estava branquinho, bonito. Até quem passava aqui, algum amigo, falava, ô João, a lavoura sua lá tá uma beleza, você viu lá como é que tá a florada? Falei, não, vi, tá prometendo uma safra muito boa esse ano. É ano de colheita boa. E de repente acontece isso, né? Mas né? Não podemos fazer nada. Cerca de 2.039 produtores rurais de 63 cidades do estado tiveram danos após a chuva de granizo. Os mais prejudicados foram os produtores das regiões Sul, Campo das Vertentes, Central e Zona da Mata. Os cafeicultores de arábica foram os mais afetados, segundo um levantamento da Emater. Mas produtores de citros e abacate também viram as áreas indo embora. Agora a gente vai fazer um manejo para poder tentar recuperar, né, a lavoura. Que manejo será isso? É banho, né? Talvez poda, de repente até renovar, pomar. Vai ter que ver, né? Vai ter que dar um tempo e ver como que vai reagir a planta, né? Porque o estrago foi grande, né? Para a gente aqui, o prejuízo é grande.
O que a gente está vendo no chão é praticamente metade da produção de laranja que a Marley ia colher justamente agora. Só que o prejuízo ele ainda não acabou. A gente pode ver que tocando na fruta, ela cai. E isso ainda vai continuar por muito tempo. A previsão da produtora era de 40 mil caixas das 4 variedades da fruta. Ela conseguiu colher, poucos dias antes da chuva de granizo, cerca de 12 mil caixas. Só que o que a gente está vendo aqui no pé e o que vai restar no pé não serve para cobrir nem metade do prejuízo dela. A previsão de safra para o ano que vem, eu creio que seria aí uns 100 mil caixas. Né? E eu creio que vai reduzir aí uns 50%. Né? Como o produtor lida com isso, no meio de tanta dificuldade? Aí fica complicado, porque tem que ser verba própria, né? Às vezes você não consegue um financiamento, né? O financiamento está fechado e realmente é complicado. E ver o que e reinventar, né? Na verdade, a gente tem que reinventar. O João, no dia da chuva, fez esse vídeo. Ele conta que se escondeu debaixo da mesa desse rancho para não ser atingido pelas pedras. Nós estávamos desbrotando as laranjas e animado com a colheita que ia chegar, né? De repente, à tarde, mudou tudo. Aquilo que nós vimos de bonito de manhã, à tarde, foi assustador. E por que você chegou a se esconder nessa mesa? Você estava aqui perto na hora? Eu estava vindo da lavoura e não deu tempo de eu chegar no barracão grande. Aí fiquei aqui. Aí quando a chuva começou a cair mesmo, eu escondi debaixo dessa mesa. E o que estava passando na tua cabeça? Ó, eu tive que manter a calma, né? Porque se eu saísse, eu ia tomar pedrada, né? Mas você tomou, né? Tomei pedrada aqui nas pernas, porque a cabeça eu protegi, né? Mas as pernas, pegou pedra. Voou pedra nessas mesas aqui de baixo, aqui, ó. E aqui coalhou de pedra, entendeu? Ô Marley, a gente está numa área aqui que você precisou arrancar mais de 10 mil pés de café, né? Sim. Aqui ainda o prejuízo para você está sendo mais doído, né? Sim, com certeza. A geada veio, eu tive que cortar embaixo, né? Porque foi bem drástico, foi violento mesmo. Aí depois eu tive que cortar embaixo e agora com a chuva de pedra eu tive que arrancar. Vai desanimar? De jeito nenhum. O produtor não pode desanimar, porque senão como que fica, né? O agro está em alta e o Brasil, como que o Brasil fica sem o agro, sem a produção da gente? Né? Não tem como, a gente precisa dar continuidade, eu pretendo plantar novamente, né? Aqui tinha 10 mil pés, eu pretendo plantar, aí refazer a lavoura com mais ou menos 15, 18 mil pés, né? Nessa mesma área, e é isso, e dá prosseguimento, não pode desistir, desanimar nunca. Agora, Lúcio Caldeira traz as informações de mercado na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Após romper o suporte de 210 centavos de dólar por libra-peso, isso aconteceu no dia 12 de outubro, o preço do café caiu ainda mais e já faz 5 sessões que trabalha abaixo de 200 centavos de dólar por libra-peso. Na verdade, nos últimos 5 dias, a média para o vencimento de dezembro é de 193 centavos de dólar por libra-peso. Estamos aí próximo à pior cotação dos últimos 3 meses. A queda de preços no mercado físico foi muito significativa e o mercado trabalha abaixo de R$ 1.200 a saca já faz 6 dias. O preço tipo 6, bebida dura 86 defeitos, que é o padrão CPE Exalc, fechou a R$ 1.130 a saca. De fato, o mercado apresenta baixas consecutivas em 10 sessões, ou seja, desde o dia 5 de outubro, o mercado vem apresentando apenas baixa no mercado. As chuvas na região cafeeira são o grande motivo que explica essa baixa nos preços. Entretanto, o mercado segue sem liquidez. O produtor só vende aquilo que ele precisa para fazer aí fluxo de caixa de curto prazo. Ele tenta resistir e não vender café abaixo de R$ 1.200 a saca. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.
A seguir, o mercado das mudas de café está movimentado e você vai entender o motivo já depois do intervalo. E a gente volta falando sobre o mercado das mudas de café que está movimentado nas últimas semanas. A chuva de granizo e também a seca são os motivos que contribuíram para isso. A nossa equipe foi conferir essa história de perto. Maurício tem um viveiro em Varginha. Hoje está com 1.093.000 mudas de café sendo cultivadas neste terreno. O viveirista diz que teve um bom lucro este ano, com um aumento de quase 30% nas vendas em relação ao ano passado. Tem muitos que estão renovando a lavoura, outros estão plantando algum pedaço. E esse ano falaram que não ia ser tão bom para a muda, que teve uma quebra de safra, mas graças a Deus a procura está demais. Maurício conta que um dos motivos do aumento dessa procura é com relação às perdas que os produtores tiveram nos últimos meses. As fortes chuvas de granizo destruíram lavouras em São Gonçalo do Sapucaí, Três Corações, Campanha, Carmo da Cachoeira e Monsenhor Paulo e acabaram obrigando os produtores a reporem suas plantações. Foi chuva de granizo. Destruiu muito, principalmente São Gonçalo. Eu já tinha vendido um pouco para São Gonçalo, mas aumentou muito, em torno de uns 30% para o lado de São Gonçalo. Foi o lugar que a chuva afetou mais. Muitos perdeu e muitos também arrancou e estão reformando as lavouras. Maurício teve um grave problema com a geada. Ele perdeu toda a produção, todo o viveiro que ele tinha em uma lavoura que ficava, inclusive, muito próxima do local onde ele está hoje. Ele começou novamente, se reergueu e deve entregar cerca de 95% do que ele plantou agora, no mês de novembro. Uns 90% já está vendido. E as variedades? Quais são as variedades que você tem? Por que você busca essas variedades e vender esse tipo de produto? Umas variedades que eu já trabalho todos os anos. E mais é por encomenda, o povo já começa a fazer encomenda. Então, se tem uma encomenda de umas 100 mil de uma variedade, eu faço 150, 200. É onde que cada ano aumenta uma qualidade de café. E agora, muita atenção aqui no Café com TV, porque a Casa do Adubo tem um recadinho para você. Olá, produtor rural. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês a Casa do Adubo, uma rede de lojas presente em mais de 14 estados brasileiros. São mais de 60 equipes para atender você, aqui na loja ou aí na sua fazenda. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua propriedade rural. A Casa do Adubo tem parcerias com grandes empresas, como Bayer, Sementes Agroceres, Adamar, Timac Agro, entre outras. Aqui na Casa do Adubo você encontra defensivos, foliares, fertilizantes, sementes, medicamentos veterinários e muito mais. Procure um de nossos representantes ou visite uma de nossas lojas. Venha tomar um cafezinho com a gente e garanta o melhor negócio. E o Espírito Santo registrou um aumento de 30% nas exportações de café. Veja só. De acordo com o relatório mensal de exportação de café, o Espírito Santo registrou cerca de 203 mil sacas de café exportadas em setembro deste ano. A exportação do solúvel foi muito boa e superou as 52 mil sacas exportadas, cerca de 30% a mais do que foi exportado em agosto de 2022.
Ainda segundo o relatório, com relação a setembro do ano passado, houve um aumento de 103% no volume exportado dessa modalidade, quando foram exportadas mais de 25 mil sacas. A receita foi superior a 8 milhões de dólares, gerando 23% a mais que em agosto deste ano, quando foram obtidos mais de 6 milhões de dólares com a exportação dessa modalidade. Já quando falamos com relação a setembro do ano passado, houve um crescimento de 196% nessa receita. Foram 3 milhões de dólares com a exportação. E daqui a pouco, o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras foi realizado na região dos cafés vulcânicos. Produtores rurais tiveram acesso a muito conhecimento. Por isso, a gente volta já. Estamos de volta. O café é hoje o principal produto da pauta de exportações do agronegócio em Minas. Um congresso de pesquisas cafeeiras foi realizado em Poços de Caldas e apresentou discussões sobre avanço no setor. Veja só. O evento promovido pela Fundação Procafé está na 46ª edição. Cerca de 600 pessoas participaram do congresso. Pesquisadores, engenheiros agrônomos e principalmente produtores rurais. A edição marca a retomada das atividades presenciais por causa da pandemia da Covid-19, o que não significa que a pesquisa foi interrompida nesse tempo. O principal desafio dos pesquisadores é o melhoramento genético das plantas. Nós trabalhamos no melhoramento genético com enfoque na resistência à doença, a pragas, a nematóides, a déficit hídrico, a tolerância a calor. O pesquisador Gladson Rodrigues Carvalho foi um dos homenageados pelas tecnologias e projetos desenvolvidos em prol da cafeicultura. Graduado em agronomia pela UFLA, ele atua na EPAMIG desde 1997, com ênfase no melhoramento da produção cafeeira. Minas é o maior estado produtor de café e isso, sem dúvida alguma, é reflexo do trabalho que é feito, na desenvolvimento de pesquisa, na valorização das regiões produtoras, no empenho dos nossos cafeicultores. E dentro desse contexto do desenvolvimento tecnológico, se a gente analisar nos últimos 20 anos, a produtividade da cafeicultura mineira praticamente dobrou. O governo do estado está investindo cerca de 60 milhões de reais em pesquisas que incluem a cafeicultura. O secretário de Estado de Agricultura, Thales Fernandes, esteve no evento e destacou a relevância da cultura para o setor agropecuário de Minas Gerais. O momento é muito oportuno, pois as exportações do agro mineiro batem recorde novamente. 11,6 bilhões de dólares que são comercializados até setembro, e o café tem 46% dessa pauta, ou seja, 4,4 bilhões dos 11,6 até agora veio da cafeicultura. Passa por um momento difícil, é um momento que nós tivemos seca prolongada, tivemos geada, uma expectativa de redução da safra, mas com a pesquisa, com variedades mais resistentes à seca, com variedades que absorvem melhor nutrientes, que produzem uma quantidade maior, uma produtividade maior, a cafeicultura mineira, que é tão competitiva e que está enraizada no sangue do mineiro, vai provar mais uma vez a sua competência, e esse congresso aqui mostra isso, a evolução da cafeicultura mineira para o Brasil. E agora tem muita consultoria para o produtor rural aqui no Café com TV, no nosso quadro Cuidando do Cafezal desta semana. Olá para você que está acompanhando o Café com TV, chegou a hora do quadro Cuidando do Cafezal e hoje estou muito bem acompanhado. Além do PC, nosso parceiro aqui, tem o outro parceiro nosso também, o Luiz. Hoje o assunto vai ser comentado por esses dois
que conhecem muito de cafeicultura. E para você que está nos assistindo, o assunto de hoje é o verdadeiro. É um fungicida com um inseticida que já é muito tradicional, muito usado pelos cafeicultores da nossa região. E para entender um pouco mais sobre a aplicação do verdadeiro, para você que está nos assistindo, vou pedir licença aqui, PC, por favor, no seu canto aqui para poder dar essa aula, né, explicar para o pessoal de casa de como, né, o verdadeiro age no sistema radicular da planta. A gente observa aqui pelo volume do sistema radicular, tanto pelo volume como a profundidade. Então, a planta, ela vai explorar, né, o verdadeiro, ele estimula essa parte hormonal da planta, deixa mais vigor e a gente vê todo esse volume de raiz aqui. A planta tendo mais raiz, ela vai o quê? Resistir mais à seca, absorver mais nutriente, ter uma parte da aérea mais vigorosa e, consequentemente, produção. O verdadeiro é o produto mais revolucionário aí dentro da cafeicultura. É um produto tradicional, há mais de 20 anos, né, que é líder de mercado. E o que ele revolucionou? A forma de aplicação. Por ele estar diluído na forma e vir na aplicação na forma líquida, ele é aplicado diretamente aqui na linha de plantio, com um jato contínuo, e isso o produtor ganha o quê? Muita rapidez nas operações, porque ele consegue fazer mais áreas no mesmo período de tempo. Lembrando que esse produto é diluído em água e ele vai usar o próprio equipamento do produtor, com apenas uma barrinha. Ele vai adaptar na frente ou na trás do trator e vai fazer essa aplicação aqui. Com isso ele ganha rapidez, né? Ele ganha agilidade. Outro detalhe que a gente foca bem, que o produto, por ser devido à solubilidade dele, o produtor pode antecipar essa aplicação. Então, primeira quinzena de outubro pode estar seco, o produtor já pode iniciar as aplicações de verdadeiro, que o produto pode aguardar até 30 dias aí sem chuva, sem ter perda de eficiência do produto. Com isso, o produtor consegue otimizar as outras operações, quer seja de adubação, quer seja de herbicida, quer seja de foliar. Então, ele antecipando essa aplicação de verdadeiro, que já com vários testes a gente viu que não tem problema de performance, com isso ele consegue agilizar e assim facilitando, né, dando tempo para as outras operações. E aqui a gente observa, né, o grande volume radicular. A Syngenta é a única empresa que faz as trincheiras, que mostra o quê? O sistema radicular, onde é a boca da planta. O Luiz está aqui para completar as informações justamente sobre a ação do produto no sistema radicular da planta, né, Luiz? Ele é um fungicida associado com inseticida. Então, antes de tudo, é um produto que vai fazer o controle da principal doença do café, que é a ferrugem, da principal praga do café, que é o bicho mineiro, e também a cigarra do café. Só que, digamos que a cereja do bolo, Guto, é esse efeito bioativador. Então, quando eu tenho uma associação de um hormônio que aumenta o desenvolvimento vegetativo, dando maior produtividade, e de um outro hormônio que incrementa o sistema radicular, dando uma robustez para que a planta enfrente melhor as situações de estresse hídrico, eu tenho certeza que ninguém tem dúvida que essa planta vai ter uma produtividade superior, vai trazer uma rentabilidade maior para o cafeicultor que usa verdadeiro. Tá dado o recado, cafeicultor, use verdadeiro na sua lavoura e o aumento de produtividade vai ser, uma beleza. Só que tem o seguinte, tem o produtor que não sabe ainda onde tem um produto, não sabe como fazer para comprar, PC, avisa aí. Sim, a gente tem uma rede de lojas aí da Geagro, são 13 lojas físicas, todas com agrônomo. Com certeza essa pessoa vai fazer a melhor recomendação, não só do verdadeiro, mas de todo o manejo da lavoura, pós-florada, controle de ferrugem, controle de doenças, e assim para o produtor assegurar produtividade, dinheiro no bolso. Preocupação com a safra de 2023, né, Luiz? Sempre. O produtor de café, na verdade, ele vive preocupado, né? Mas quem procura Geagro, quem procura Syngenta, vai receber a dica de como que ele pode passar com uma preocupação menor e mais rentabilidade no bolso, como o PC falou. Tá certo, Luiz. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, PC. E para você que nos assistiu, muito obrigado também. E até a próxima semana. Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história.
agora em novas cidades do sul de Minas. O Brasil foi representado na Suíça pelo Secafé em um encontro que discutiu ações voltadas para o respeito ambiental e humano no agronegócio. O Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, participou do 13º SCTA Coffee Forum Diner. O evento foi realizado em Genebra, na Suíça, e foi promovido pela Swiss Coffee Trade Association. O tema deste ano foi Mundo de Oportunidades, Resiliência e Reinvenção. De acordo com o diretor-geral da instituição brasileira, Marcos Matos, no evento foi discutido os desafios do impacto da pandemia e do conflito na Ucrânia sobre a cadeia produtiva. Os participantes ainda falaram sobre a logística da produção, distribuição e consumo no mundo e os avanços do interesse dos consumidores por cafés mais sustentáveis e rastreáveis. De acordo com o diretor do Secafé, o Brasil está muito bem posicionado diante dos desafios existentes. Há perspectivas de melhoras para o produtor e exportador, além de um aumento do consumo do café no mundo. As diversas ações sustentáveis que são realizadas pelo setor cafeeiro no país. Para que tudo isso seja possível, a Cafeicultura Nacional conta com a capacitação de produtores, monitoramento de resíduos, gestão de riscos, balanço do carbono na cafeicultura e rastreabilidade diante das tendências regulatórias, especialmente na União Europeia. O diretor ainda falou sobre a promoção social e desenvolvimento humano que a atividade cafeeira promove no país, além da preocupação com o meio ambiente. E você vai ver daqui a pouco o manejo contra as cigarras, que podem trazer prejuízos para o cafeeiro nessa época do ano. Não saia daí que eu te espero já já. Já estamos de volta e nossa equipe conversou com a Fundação Procafé para entender qual deve ser o manejo adequado contra as cigarras nas lavouras. O monitoramento deve ser feito pelo produtor rural. O barulho é irritante e excessivo. Chega junto da primavera e dura cerca de um mês. As cigarras podem parecer inofensivas para nós, mas para as plantações de café são pragas que muitas vezes precisam ser eliminadas. De acordo com este engenheiro agrônomo da Procafé, a pior fase não é esta, da que ela está voando e fazendo esse som estridente, mas sim a ninfa, que fica debaixo do solo. A fase dela que causa dano para o café é a fase juvenil, que a gente chama de ninfa, né? Então, quando a gente vê essa cigarra voando, essa cigarra que sai em revoada agora no início da primavera, é a fase adulta. Essa fase adulta ela dura poucos dias, é em torno de 15 dias. É o tempo, o macho é o único que canta, né? A gente escuta esse canto da cigarra, todo mundo conhece. Então o macho canta para atrair a fêmea, ele atrai a fêmea, acasala, e depois do acasalamento a fêmea vai lá e coloca os ovos em um ramo, uma folha. Aí esses ovos vão eclodir, vão dar origem à ninfa, que entra debaixo da terra. O problema, como você deve imaginar, não é esse barulho chato que fica quando elas estão ali voando entre as árvores. O problema é mais embaixo. Quando a ninfa está ali perto da raiz, segundo o engenheiro agrônomo, ela fica sugando a seiva. Isso pode prejudicar a produção do café. À medida que ela vai sugando essa seiva da raiz, ela vai deixando a planta mais fraca. Então a planta começa a ficar amarelada, responde menos às adubações, ela perde força, né, e começa a diminuir a produtividade. Então essa fase de ninfa, ela dura aí, em média 2 anos. Depende principalmente da espécie, né? Então a espécie mais comum é a Quesada gigas,
Ainda de acordo com o André, a cigarra faz várias trocas desse esqueleto, permanecendo um bom tempo debaixo do solo. Nesses 2 anos ela faz em torno de 4 equidíase. A equidíase é quando o inseto troca aquele esqueleto externo. Então é comum você chegar às vezes numa planta e ver lá um esqueleto de cigarra que já não tem cigarra lá dentro, ou seja, ela fez uma equidíase. Então essa fase de ninfa ela faz em torno de 4 equidíases e depois ao final, né, na hora que ela já está lá na última equidíase, ela sai para fora da terra e faz a última equidíase, que é a hora que ela vai fazer um esqueleto com asa. E aí é considerado o adulto que vai acasalar, que vai pôr os ovos e vai iniciar o ciclo novamente. Os produtores precisam fazer um monitoramento da lavoura para descobrir se a praga não está infestando o cafezal. O principal controle dela é o controle químico no início das águas. Então, existe o nível de controle. O ideal é que você faça um monitoramento. Aí você vai cavar o chão, a largura, o espaçamento entre plantas e a distância é a projeção da copa. Você faz um buraco de aproximadamente 40 centímetros, usando a projeção da copa e o espaçamento entre plantas. É o tamanho que você vai ter que cavar, você vai cavar só de um lado. Aí você vai tirando todas as ninfas que você achar lá viva, você vai tirando e vai contando. Aí você vai multiplicar o que você achou de um lado por 2. Se tiver mais do que 35 ninfas de cigarra, quer dizer que é necessário o controle. Se tiver menos de 35 ninfas, contando os 2 lados junto, não está no nível de dano econômico. Ainda segundo o engenheiro agrônomo, esses inseticidas de solo também combatem outras pragas. Esses produtos, esses inseticidas de solo, eles não só combatem a cigarra, mas combatem outras pragas, como berne de solo, por exemplo, e também dão vigor para as plantas. Então, ele tem o benefício secundário de deixar a planta mais vigorosa e mais forte. Então, tem produtores que não usam o monitoramento e preferem fazer o uso do inseticida todo ano. E atenção, produtor rural, para o recado do SPA Saúde. O SPA Saúde está com a campanha Carência Reduzida. Não perca essa chance. Quem usa, confia. Porque ele me atende em todas as minhas necessidades, inclusive com o meu filho, que é uma criança especial. É um plano sério nos exames e autorizações. Eu indico o SPA e vocês façam com toda a segurança. Ele está junto com o produtor rural. SPA Saúde, o plano de saúde do produtor rural. A promoção de carência reduzida foi prorrogada. Aproveite essa oportunidade e procure a sua cooperativa, associação ou sindicato e adquira o plano SPA Saúde para a família toda. A fertilização in vitro do rebanho vem sendo adotada em muitas fazendas de Minas. É investimento na produtividade. Olha só. O projeto está em execução desde 2020 e é financiado pelo programa Sebrae Tech, com parceria com a Associação dos Produtores de Leite de Santa Rita de Caldas e região e com a Emater, que é a responsável pela mobilização, cadastramento e organização dos documentos dos pequenos pecuaristas que estão sendo beneficiados. A tecnologia está sendo aplicada em rebanhos de Santa Rita de Caldas, Ipuiuna, Caldas, Ibitiúra de Minas e Senador José Bento. Até o final do ano, a expectativa é de que sejam feitas 550 transferências de embriões provenientes da fertilização in vitro em rebanhos desses municípios. O projeto do sul de Minas conta com vacas doadoras das raças Gir, Girolando ou holandesas, dependendo da escolha do pecuarista. A fecundação in vitro é feita com vacas pré-selecionadas e com o sêmen de touros provados com um alto padrão genético. A taxa de prenhez é de 33% a 40%, sendo considerado um número dentro da média técnica. O Sebrae custeia 70% do valor de cada embrião, que custa em torno de R$ 605. O resto fica por conta do produtor e a fecundação é feita em um laboratório da região, credenciado pelo Ministério da Agricultura.
E agora você vai ver outros destaques do nosso mundo do agronegócio. Uma pesquisa tem usado frutos verdes antes vistos como defeituosos e que desvalorizavam o produto, diminuindo o potencial de venda para a produção de cafés especiais. O trabalho é do Departamento de Engenharia Agrícola da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Lavras. O estudo ainda buscou alternativas que aprimoram o perfil sensorial dos grãos e aumentam a qualidade do lote de cafés na pós-colheita, tornando-a mais rentável ao produtor e valorizando a saca de café. De acordo com o professor Flávio Meira Borém, quem trabalha com café sabe que quanto mais frutos verdes, pior é a qualidade. Por isso foi desenvolvido um método que utiliza esses frutos e ainda aumenta a pontuação de um café de 77 para 83, conseguindo uma quebra de paradigmas no setor cafeeiro. No Brasil, a desuniformidade de maturação dos grãos tem sido um grande desafio, entre outros fatores, por causa das mudanças climáticas, como o período de seca, geadas e chuvas em excesso. Para a produção de cafés especiais, a situação é ainda mais complexa, uma vez que os frutos chamados cereja precisam de um ponto de amadurecimento ideal. Para os produtores, a pesquisa vai possibilitar uma nova perspectiva em relação aos frutos verdes, reduzindo a qualidade de café no solo e aumentando a produção da planta nos anos seguintes. Uma moradora do distrito São Sebastião da Estrela, em Santo Antônio do Amparo, fez o registro da chuva de granizo que atingiu mais uma vez a região. Segundo a dona Eugênia, essa é a segunda vez em menos de um mês que o temporal com pedras de gelo causa estragos. Gente, tô chegando agora, não vi a chuva aqui em casa, ó, tava em Santana. Caiu gelo aqui de novo, só que dessa vez foi menos, olha. A moradora fala que a força dos ventos e a intensidade da chuva de granizo acabaram com a horta dela de legumes e verduras, além de danificar as telhas da casa dela. Ainda de acordo com a moradora, os vizinhos tiveram muito prejuízo com as lavouras de café. Primeira vez que eu vejo isso na minha frente. Olha lá. Meu Deus do céu, Jesus foi a mesa. Coitado do café do povo. E já vamos falar sobre as floradas do café. Não saia daí que te encontro já já. E já estamos de volta agora com o quadro Café com TV Singenta Responde, que pegou estrada e na região das Matas de Minas traz mais uma consultoria para o produtor rural. O assunto de hoje é a florada de café. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você. Olá, amigos do Café com TV. O quadro Singenta Responde de hoje está no estado do Espírito Santo, na região das Montanhas do Espírito Santo, para ser mais preciso, na cidade de Marechal Floriano, no sítio Santa Maria. E hoje a gente vai falar sobre os cuidados que o produtor deve ter com a florada. E quem vai me ajudar nessa missão é o César Crolling, que é pesquisador, engenheiro agrônomo, tá? E vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. César, muito obrigado pela presença aqui no quadro. Explica pra gente, este é um momento em que o produtor deve ter total atenção. Olha, eu diria para nós cafeicultores que é o momento mais importante do produtor, é onde ele tem que ter o maior cuidado, que é a proteção da florada. Né? A gente fala pré e pós-florada. Hoje nós estamos exatamente no momento da florada plena do café, uma das floradas. A nossa região das montanhas ocorre várias floradas. Nós já tivemos registro de 15 florações do café. Esta é a quarta florada do café e é a florada mais importante. E o que acontece nessa região? Região de montanhas, como dá para observar, a gente tem uma incidência de vento frio nesse período agora muito grande. Alta umidade relativa, vento frio,
e muita umidade relativa do ar, quando chove ou às vezes de noite também com o próprio orvalho. Isso favorece a incidência de uma doença que para nós é a doença mais importante na cafeicultura de montanha, que é a mancha de foma, que como vocês podem observar, ela já está presente na lavoura. O que ela faz? Ela vai atacar folha, e depois ela vai atacar, como dá para observar aqui, ela começa a atacar inclusive o ramo, ela vai pegar o chumbinho, o botão floral, o chumbinho, e isso vai trazer baixa produtividade. Os trabalhos de pesquisa feitos no Brasil, em todas as regiões do Brasil, um compilado de trabalho de pesquisa mostra que essa doença pode diminuir significativamente em até 15 sacas de café em média por hectare. Isso é muito café. E nesse momento, então, é importante fazer o quê? Fazer uma proteção da florada do café. A gente faz a recomendação, uma pré-florada, que seria, nesse caso, feito antes da floração, que nesse caso dessa propriedade já foi feito. E agora tem a floração, a gente vai fazer uma pós-florada do café. Para fazer o quê? Para proteger o chumbinho que já vai vir depois dessa floração do café. Ok? Então isso é fundamental nesse momento fazer isso. Além disso, é importante também o estado nutricional da lavoura. O caso, por exemplo, do nitrogênio, principalmente, que está associado, quanto mais nitrogênio, né, está associado com a maior incidência da doença. Por quê? O excesso de nitrogênio faz a folha ficar muito tenra, muito mole, o que favorece a penetração da doença. Porque ela é uma doença que começa de dentro, de fora para dentro. Então ela começa nessas partes mais novas, como dá para observar aqui, na folha mais nova. E daí ela vai atingindo e pode atingir o ramo como um todo. Pessoal, o Felipe está sempre com a gente aqui no quadro, né, trazendo alguns esclarecimentos, e a gente está no estado do Espírito Santo, mas a cafeicultura, ela se comporta de maneira diferente dependendo da região, não é, Felipe? Então tem local que o período da florada já passou. O que é que o produtor que não fez a proteção pode fazer agora depois que já passou o período da florada? Boa pergunta, Boni. Aqui a gente está em Marechal, a gente pode ver que a gente está em plena florada, né? Mas algumas regiões, como Cerrado, como Sul de Minas, a florada já aconteceu, né? E como o César Crowley bem falou, né? Os melhores resultados a gente atinge, né, nessa proteção de florada com pré e pós-florada, né? Qual que é a grande questão? A pré-florada, a janela dela é muito curta, né? Às vezes é uma semana e o produtor não conseguiu pulverizar, né? O que é importante a gente fazer com isso? Ele pulverizar mesmo assim, mesmo que ele tenha perdido essa janela da primeira, né, florada principal, da primeira pré-florada, ele fazer a pós-florada, que ele vai ter os mesmos benefícios, né, da aplicação de pré-florada e 30 dias depois fazer um pós-florada. Como o César falou, a gente tem aí várias floradas na cultura do café, né, aqui ainda mais. Então, se ele perdeu a pré-florada de uma, ele vai conseguir trabalhar essa pré-florada em momentos diferentes, tá? O que é importante, Boni? A gente sempre trabalhar as duas aplicações de florada para proteger esse chumbinho, né, contra foma, né? E a gente tem também o problema de cercosporiose, a gente tem também o problema de antracnose, para ele poder aumentar o seu teto produtivo. Ele só tem que ter o cuidado em realmente calibrar, treinar bem, capacitar bem o pessoal que vai pulverizar, tá? E trabalhar com o canhão, né? O que a gente tem que ter o cuidado com as condições climáticas que ele vai fazer essa aplicação, cuidado com vento, com umidade, né, para não ter derive, não ter perdas desses produtos que ele vai estar aplicando a campo. E como a gente já falou naquela outra matéria, né, o drone aí entra como uma nova alternativa, uma excelente alternativa, né, para trabalhar nesse sistema, nessa pulverização de florada, que vai ser extremamente eficiente no controle das doenças. Obrigado então, Felipe, pelos esclarecimentos, pelas informações, e a gente tem um encontro marcado no nosso próximo quadro Singenta Responde. Washington Bonifácio, do sul do Espírito Santo, para o Café com TV. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você.
E o Café com TV já fica por aqui, mas você pode conferir todo o programa nas nossas redes sociais e também no site da TV Alterosa. O que não vale é perder o Café com TV e ficar por fora do mundo do agro. Eu tenho um encontro marcado com você na semana que vem. Tchau, tchau e até lá!